O DHPP prendeu um segurança por causa da investigação da morte de Adalberto, mas ele não ficou preso nem por 24 horas. Mas qual foi o motivo dessa prisão que durou tão pouco? Qual a suspeita que recai sobre esse suspeito? Será que estamos perto ou longe da solução do assassinato no buraco? Meu nome é Jorge Lordello e se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime, que ainda continua com muitos mistérios e indefinições. Na manhã de sexta-feira, dia 18 de julho de 2025, o lutador de jiu-jitsu Leandro de Tales Pinheiro, um dos alvos de mandados de busca e apreensão relacionados ao homicídio do empresário Adalberto, foi detido. Mas tem uma pergunta que não quer calar. Mas por que Leandro foi visto pela polícia como um suspeito? Leandro de Tales Pinheiro não foi trabalhar no dia seguinte ao desaparecimento da vítima local onde ele trabalhou. Mas qual sua opinião sobre isso? Acha normal ou suspeito? Foi informado pelo DHPP que Leandro ocupava um cargo de liderança entre os seguranças que atuaram no evento de motos em Interlagos que Adalberto foi. Leandro supervisionava a área que o empresário pode ter tentado acessar para chegar até o carro dele no estacionamento do autódromo, disse a delegada Ivaldo Aleixo. Mas vamos lá. A Polícia Civil descobriu um outro nome de segurança que trabalhou no dia do evento e que não constava na lista feita pela empresa, SSC Fonsecas, e que também exercia uma função de liderança no dia do evento. A identidade do segundo profissional, que também é investigado, não foi divulgada pelas autoridades até o presente momento. A partir daí, esses dois nomes, presta atenção, que foram omitidos pela empresa, passaram a ser tratados como suspeitos do assassinato do empresário. A polícia está investigando se essa omissão desses dois nomes teria sido má-fé ou apenas um erro de logística. A investigação chegou até essa dupla após eles serem citados em depoimentos de colegas de trabalhos que foram ouvidos anteriormente na divisão de homicídios em São Paulo. O que traz bastante estranheza é a gente conseguir uma lista, através de investigação, que não bateu com a lista que a empresa forneceu, justamente dos encarregados, do pessoal que tinha poder de mando. A empresa não cooperou nesse sentido. O Rogerinho e a Vivalda conseguiram, de outra fonte, através de investigações, colocar eles no cenário e, tecnicamente, a gente sabe que eles estavam lá. Entenda que o nome de Leandro não constou na lista enviada pela empresa ESC Seguranças, que trabalharam no evento em que Adalberto desapareceu. Ocorre que a Polícia Civil tem certeza que Leandro trabalhou nesse evento. Essa divergência de informação trouxe dúvida aos policiais do DHPP. Com essa prisão, gerou-se uma grande expectativa das pessoas em relação ao início da solução desse caso tão entroncado. Nós conseguimos uma lista, através de divulgação, uma outra lista, que não bateu com a lista que a empresa forneceu. Por isso que nós trouxemos o pessoal para cá. Eles estão na qualidade de investigado ainda. Ninguém está culpando ninguém, né, Ivaldo? Ninguém está culpando ninguém. Eles estão lá. Não está nada descartado, mas estão na condição de investigados. Mas vamos aos fatos, eu quero te deixar bem informado. Na semana passada, policiais civis da Divisão de Homicídio cumpriram cinco mandados de busca e apreensão e somente uma pessoa foi detida, foi o Leandro. Os averiguados até agora são pessoas que atuaram como seguranças no dia do evento, que trabalharam no dia 30 de maio de 2025, lá em Interlagos, onde Adalberto estava. Por sinal, a própria empresa chamada ESC Fonsecas, que foi contratada para o evento Interlagos, também sofreu mandado de busca e apreensão. Ou seja, 5 seguranças foram conduzidas à sede do DHPP, mas somente Leandro de Tales Pinheiro recebeu voz de prisão. O lutador liderava a equipe de segurança que atuou no evento no dia que o Adalberto estava lá. Na casa do Leandro, a Polícia Civil apreendeu 2 celulares e um notebook que estão sendo periciados. Estranhamente, um deles, é o lutador Artes marciais aí. de artes marciais, ele
No dia seguinte ele já não veio mais trabalhar naquele evento, ele foi retirado dele. Pessoal, ao todo, a polícia apreendeu nessa operação 5 celulares, 2 notebooks que já estão passando pela perícia. Mas a doutora Ivalda Aleixo, que é diretora do DHPP, disse na coletiva de imprensa na semana passada que os seguranças ouvidos pelas autoridades forneceram os celulares para a consulta da polícia, mas, presta atenção no que eu vou te falar, os aparelhos estavam com os dados apagados. Foi isso que a doutora Ivalda disse, o que causou estranhamento aos investigadores. Mas deixa eu te explicar uma coisa para você que me assiste. Não ficou claro nas declarações da doutora Ivalda se esses celulares apreendidos que estavam com todos os dados apagados ou somente estava apagado as conversas de WhatsApp quando a polícia apreendeu esses celulares. Bom, de qualquer forma, é a perícia da polícia, ela tem meios de recuperar mensagens e imagens que eventualmente foram apagadas. Agora, se toda essa história criminal te inspira a seguir carreira na área policial, eu preciso apresentar para você o Instituto Oliver, que é, a maior escola preparatória para carreiras policiais do Brasil. Só para você ter uma noção, mais de 2.500 alunos já foram aprovados em concursos para PM, Polícia Civil, Polícia Penal, GCM de todo o Brasil, Polícia Federal, PRF e muito mais. Além dos cursos preparatórios para você entrar em carreira policial, o Instituto Oliver também oferece cursos superiores sequenciais, tecnólogos, bacharelados, pós-graduação e também o EJA para quem precisa concluir os seus estudos. Então acesse o site ou escaneie o QR Code disponível na tela e dê o próximo passo para a sua carreira com o Instituto Oliver. Mas vamos lá! Quem é esse suspeito que foi detido? Olha, a minha equipe de produção foi atrás dessas informações. Presta atenção, o segurança e lutador de jiu-jitsu Leandro Tales Pinheiros, ele tem 35 anos de idade e ele é réu em um processo que nós descobrimos, um processo de fraude, no qual foram desviados quase 213 mil das lojas Marabras. Esse problema criminal que aconteceu, olha lá atrás, 2011, onde o valor exato desviado, gente, foi R$ 212.922,53, só que em 2011 era um bom dinheiro. Nesse caso, o segurança e lutador Leandro, ele tinha um chefe nesse tal esquema na loja Marabras, e esse chefe dele, que também está nesse processo, chama-se Cristiano Canela da Silva. Olha, é preciso que você entenda que R$ 213 mil é um bom dinheiro hoje em 2025. Imagina quanto seria em 2011, 14 anos atrás. A conclusão é que essa fraude rendeu uma pequena fortuna de lucro aos envolvidos. Bom, só que apesar de antigo, esse processo onde a loja Marabras figura como vítima segue ainda em andamento, ou seja, não teve julgamento, o que é um verdadeiro absurdo. Nesse processo, só para você ter uma noção, o segurança e lutador do jiu-jitsu, Leandro, ele é apontado como uma peça fundamental no esquema, disse o Ministério Público. Isso porque os dados dele, além da conta bancária, foram inseridos por Cristiano Canela em cadastros de montadores de imóveis inativos e assim eles conseguiam desviar o dinheiro. Por meio desse estratagema, o processo indica que Leandro teria recebido indevidamente, naquela oportunidade, R$ 59.701, atuando com 3 comparsas no furto desses valores. E aí eles foram enquadrados em crime mediante abuso de confiança. A fraude foi desvendada pelo Departamento Administrativo da Marabras, que desconfiou de gastos excessivos resultantes do serviço de montagem de imóveis. Uma auditoria interna confirmou os desvios de R$ 213 mil em 2011. E aí, mandados de busca e apreensão foram expedidos naquela época, resultando na obtenção de comprovantes de depósitos bancários nas contas, nos locais aonde estavam os investigados.
Por esse crime, o Ministério Público de São Paulo denunciou Leandro Tales Pinheiro, denunciou também Cristiano Canella, denunciou também Guilherme de Oliveira Santos e Ricardo Silva Dias. São 4 réus nesse processo que ainda não termina. Bom, a minha equipe levantou documentos judiciais mostram que Ricardo recebeu na sua conta bancária de forma fraudulenta cerca de 51 mil. E o Guilherme recebeu só, naquela oportunidade, R$ 5.168. A Promotoria de São Paulo ofereceu denúncia nesse caso da Marabras contra os 4 envolvidos em agosto de 2017. Só que até hoje não tem julgamento ainda. Olha, eu vou te falar uma coisa. Isso é um verdadeiro absurdo. Eu quero que você que me assiste agora saiba que essa morosidade da justiça só ajuda os réus. Quanto mais tempo se passa, maior a chance dos acusados serem absolvidos, é claro. Eu quero que você me entenda uma coisa. Testemunhas de acusação podem morrer. Testemunhas de acusação podem se mudar e a justiça nunca mais localizar essas pessoas. Testemunhas de acusação podem esquecer detalhes do caso e isso, é claro, vai favorecer quem? Os réus. Ou seja, um crime que teria ocorrido em 2011 até agora não teve julgamento e, à luz do direito brasileiro, temos que entender, todos os acusados são inocentes e são primários ainda. Nós não podemos dizer que o Leandro e as outras pessoas são culpadas. Eles são hoje o quê? Réus nesse processo. Bem, agora que você já sabe um pouco dos antecedentes criminais de Leandro de Tales Ribeiro, vou te explicar o motivo que ele foi preso e solto tão rápido pelo DHPP. O segurança e lutador de jiu-jitsu Leandro, ele tem 45 anos de idade. E no dia 18 de julho de 2025, logo pela manhã, bem cedinho, ele foi acordado na sua casa por uma equipe da Divisão de Homicídios do DHPP. Leandro figura como um suspeito, um averiguado em relação à morte de Adalberto. O certo é que no dia do evento ele estava trabalhando e liderando muitos vigilantes, dizem os investigadores da Polícia Civil. O problema é que na residência de Leandro foram encontrados 28 munições intactas de revólver calibre 38. Os investigadores pediram aí a documentação legal dessa munição. E como Leandro não apresentou justificativa, é claro, ele recebeu na hora voz de prisão em flagrante. Leandro teria dito aos policiais que não sabia explicar por que essa munição estava na casa dele. Resposta realmente muito furada. Eu quero que você entenda uma coisa em relação à lei de desarmamento. A posse de munição de arma de fogo, mesmo sem a arma de fogo, no Brasil é considerado crime conforme o Estatuto do Desarmamento. A lei considera que a posse de munição, mesmo sem a arma, oferece sim risco à segurança pública e, por isso, é conduta criminalizada. Ou seja, Leandro infringiu o artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, que estabelece pena de detenção de 1 a 3 anos e multa. Esse crime que teria sido praticado por Leandro é afiançável e, portanto, o delegado do DHPP autuou Leandro em flagrante delito e, em seguida, é obrigado a arbitrar a fiança e o valor estipulado foi de R$ 1.804. Rapidamente, Leandro conseguiu o dinheiro, fez o pagamento da fiança e foi liberado em seguida, ou seja, ficou pouquíssimas horas no DHPP. Mas é importante frisar que o segurança Leandro foi ouvido no inquérito policial que apurou a morte de Adalberto e disse nada sobre os fatos. Ele não quis se manifestar sobre a sua participação, o seu trabalho no dia do evento. Além de Leandro, outros 3 vigilantes foram encaminhados ao DHPP após serem alvos de mandados de busca. E assim, com um representante também que foi encaminhado da empresa ESC Fonseca Seguranças, a qual também teve um mandado de busca contra essa empresa. Bom, todas essas pessoas que eu acabei de relatar foram encaminhadas ao DHPP e não quiseram dar esclarecimentos e foram liberados. Eu vou te explicar. Os advogados deles alegaram que antes deles terem acesso ao inquérito policial, os seus clientes iriam se manter em silêncio, que é um direito constitucional. Foram ouvidos vários seguranças que trabalhavam no dia, né? E aí, conforme eles vão falando, não, mas eu falei com
tal pessoa. Ué, mas quem é tal pessoa? Não está aqui. E é assim que a gente foi chegando, tem alguma coisa errada. Deixa eu explicar uma coisa para você que me assiste. Se os policiais do DHPP tivessem encontrado algum pequeno indício de participação de qualquer um desses 5 homens, é claro que o delegado iria pedir imediatamente a sua prisão temporária. Mas veja que até agora ninguém foi preso em relação à morte de Adalberto. Isso significa que não existe elemento jurídico para pedir prisão dessas pessoas que foram conduzidas ao DHPP para serem ouvidas. A gente não consegue apontar essa autoria, né? Até seria leviano e totalmente não é profissional, foi esse, mas com certeza alguma coisa eles têm para falar. Minha equipe de produção tem uma informação extraoficial que existe um investigado que ainda não foi localizado pela divisão de homicídios. Essa pessoa também teria trabalhado como segurança no dia do evento que Adalberto desapareceu. O próximo passo da investigação é periciar todos os objetos apreendidos no cumprimento dos mandados de busca e apreensão. Olha, os seguranças que estão sendo apontados pela polícia como suspeitos poderão ser chamados novamente à sede da divisão de homicídios para serem ouvidos. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que ao menos uma pessoa pode ter ajudado o assassino de Adalberto a jogar o homem dentro do buraco. Para os investigadores, seria difícil fazer tudo sozinho, incluindo colocar a vítima dentro daquela escavação. A motivação para o crime, no entanto, ainda é totalmente desconhecida. Por enquanto, todas as possibilidades são levadas em consideração pelos investigadores. Deixa eu te passar mais uma informação importante sobre a morte do Adalberto. A minha equipe de produção levantou que o corpo foi encontrado no buraco na manhã do dia 3 de junho de 2025 por um dos funcionários da escavação. Inicialmente, esse trabalhador acreditou que se tratava de um boneco dentro daquele buraco, já que só conseguia ver, em tese, o capacete que estava cobrindo inicialmente a cabeça de Adalberto. Mas aí, mesmo assim, esse trabalhador resolveu acionar as autoridades, as pessoas que ali comandam aquela obra, e aí em seguida a polícia também foi acionada. Mas entenda que Adalberto desapareceu na noite de sexta-feira, dia 30 de maio de 2025, guarde bem essa data. E ele só foi encontrado na terça-feira de manhã, ou seja, 4 dias depois. O delegado Nico acredita que Adalberto, ao sair do evento, muito provavelmente não teria chegado ao seu carro. A principal linha de investigação no momento é de que Adalberto tenha cortado o caminho no cartódromo de Interlagos para chegar ao local onde o seu carro estava estacionado irregularmente. E nesse caminho, ele teria de alguma forma se envolvido em uma briga com algum segurança do local, e aí ele teria sido asfixiado por meio de um mata-leão e possivelmente com a ajuda de mais pessoas, ele foi jogado no buraco. Talvez ele não tenha nem retornado ao carro, pelo que a gente apurou. Ele não chegou a ir embora, o carro, entrar no carro novamente. Então no caminho aconteceu alguma coisa. No caminho tinha vários seguranças. Então por isso que a gente está pedindo ajuda da empresa, tá certo? E talvez ver se eles ajudem em algum detalhe a mais. O delegado do DHPP, o Dr. Rogério Tomás, que está à frente dessa investigação, disse como serão os próximos passos da divisão de homicídio. Abre aspas. Por enquanto, só foi uma medida de busca. A gente vai fazer uma análise do material eletrônico apreendido e agora a investigação vai seguir de forma técnica para comprovar quem são os autores e quais as participações de cada um. Olha, pessoal, é realmente tudo muito misterioso até o dia de hoje. A única certeza no momento é que são muitas incertezas. Olha, tem muita gente me perguntando nos comentários se eu acho que a morte de Adalberto pode acabar em impunidade. Veja uma coisa, pessoal, tudo é possível. Os investigadores do DHPP estão se esforçando ao máximo. Até o presente momento, não se tem desenhado praticamente nada de como Adalberto foi parar num buraco com vida ainda. Até agora, somente temos suposições. Mas entenda uma coisa, a investigação policial
É assim mesmo. De uma hora para outra, aparece uma prova, aparece uma denúncia, uma pista concreta, e aí o esclarecimento da morte vem a galope. A minha equipe de produção está ligada 24 horas nesse caso, e tão logo novas provas apareçam, eu estarei fazendo um novo vídeo sobre o caso Adalberto. Gente, uma coisa é certa, não vamos esquecer desse crime. E você que está me acompanhando este caso desde o começo aqui no nosso canal, gente, qual a sua opinião? Você acha que tem mulher envolvida na morte de Adalberto? Você acredita que o DHPP está no caminho certo e é questão de tempo para aparecer os culpados? Ou acha que esse crime pode acabar sem solução? Qual a explicação para 4 manchas de sangue dentro do carro de Adalberto? Olha, estou ansioso para saber a sua opinião agora, nos comentários. Mas agora chegou a hora, pessoal, dá uma força pra gente e se inscreva no canal Na Cena do Crime. Aproveita, também dá um like, ativa o sininho de notificação e compartilhe os nossos vídeos de True Crimes com as pessoas que gostam de saber tudo nas investigações mais importantes que aconteceram no Brasil. Já tô te esperando, hein? No próximo vídeo.